Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e Pentateuco na cultura cristã. E nós estamos lendo nesta oportunidade, comentando os textos que estão no capítulo de número 47 de Gênesis até o capítulo 50, que vai contar a história da morte de Jacó e as consequências que aconteceram após esta morte de Jacó para os seus filhos ali no Egito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você já é inscrito também, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveite a oportunidade para se inscrever no nosso canal e compartilhar também este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa continuar sendo pregada aqui neste canal. Vamos então à leitura comentada desta semana. Na leitura comentada desta semana, o trecho que nós estamos comentando vai do capítulo 47, versículo 28 de Gênesis, até o capítulo 50, versículo 26. Na cultura judaica, esse trecho é chamado de Vayeri, e conta, Vayeri significa e viveu, e conta exatamente o tempo de vida de Jacó, que viveu 147 anos no total, sendo que 17 anos foi ali no Egito. Então, no versículo 29, Jacó, antes de morrer, pede que José jure que não vai enterrá-lo ali no Egito. E aí, José leva os seus 2 filhos para serem abençoados por Jacó, e este vai declarar que, através dos filhos de José, Efraim e Manassés, Jacó está dando porção dobrada da sua herança para José. No versículo 11, durante esta bênção de Jacó, nós vemos ele inverter as mãos e abençoar, com a sua mão direita, ele abençoa o filho mais novo, Efraim, e indicando nesta situação, nessa inversão de mãos ali da sua bênção, de que Efraim seria maior do que Manassés. E, através destes 2 filhos, Jacó, então, abençoa a vida de José. No versículo 17, José tenta, então, desinverter as mãos do pai na hora da bênção, mas Jacó não, é assim mesmo, é desse jeito mesmo que Deus está me dando esta bênção, para que faça, para que mostre isso através desta bênção. Deus mostrando para Jacó que seria daquela forma que ele queria abençoar a vida de José. No capítulo 49, Jacó abençoa todos os seus filhos, e o detalhe fica para a repreensão que ele faz em Rúben, Simeão e Levi pelos seus pecados cometidos, e exalta Judá como aquele do qual os outros irmãos irão louvar. E é bom a gente observar que cada bênção dada a cada filho funcionava como uma profecia a respeito da herança que eles iriam receber na terra de Canaã quando para lá eles voltassem. No versículo 28, Jacó então dá as suas últimas orientações sobre como ele queria que fosse enterrado, e aí então falece.
No capítulo 50, versículo 1, José e seus irmãos choram por Jacó e depois partem em cortejo até Canaã para os serviços fúnebres ali do patriarca. Em Canaã, causam admiração aos povos da terra pela pompa e tamanho daquela lamentação. Depois todos voltam para o Egito. No versículo 15, após a morte de Jacó, os irmãos de José temem uma vingança por parte de José. Mas José acalma o seu coração e coloca na conta de Deus tudo o que havia acontecido na sua vida e na vida dos seus irmãos. No versículo 22, é narrado os últimos dias, de José, dando ênfase na declaração de que os israelitas não ficariam para sempre ali no Egito, mas haveria um retorno para Canaã. Então ele pede, quando isso acontecesse, os seus ossos deveriam ser levados para aquela terra. O que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas deste trecho da palavra de Deus? Como sempre acontece, eu sempre digo isso nos vídeos, são várias lições que nós podemos tirar para nós, mas eu quero destacar apenas uma delas. E esta diz respeito ao sucesso de José e está no capítulo 5, no capítulo 50, a partir do versículo de número 15, que diz o seguinte: constatando a morte de seu pai, os irmãos de José disseram: talvez José nos odeie e deseje vingar-se de nós por todo o sofrimento que lhe causamos. Então enviaram uma mensagem a José dizendo: seu pai ordenou o seguinte antes de morrer: digam a José, eu imploro a você, por favor, que perdoe a maldade e a impiedade de seus irmãos quando prejudicaram você. Por isso, nós te imploramos que perdoes a maldade dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando os seus irmãos lhe falaram isso. E seus irmãos aproximaram-se, prostraram-se diante dele e disseram: veja, somos seus escravos. Versículo 19, no entanto, José lhes disse: não temam, acaso estou no lugar de Deus? Vocês desejaram prejudicar-me, mas Deus planejou para o bem, para que isso resultasse no que se vê hoje, a salvação da vida de muitas pessoas. Portanto, não temam, eu farei provisões para vocês e para seus filhos pequenos. Desse modo, ele os confortou, falando-lhes com gentileza. Então, fecha aspas aqui no texto da palavra de Deus. A lição que eu quero meditar com você é esse trecho que fala do receio dos irmãos de José por uma possível vingança que ele faria após a morte de Jacó. A Bíblia não narra essa conversa de Jacó com seus filhos, mas o que eu quero enfatizar é que José acreditou neles. Não só acreditou, como obedeceu à suposta ordem do patriarca e perdoou os seus irmãos. A ênfase maior vai estar aqui no versículo 19, onde José declara sua posição como instrumento humilde de Deus para abençoar não só os seus irmãos, mas a vida de muitas pessoas. Nós já comentamos no vídeo da semana passada que José é um tipo de Cristo, com uma missão de salvar aqueles que estavam passando por um momento de dificuldade. Hoje, eu quero comentar com você sobre o valor do perdão. E principalmente porque nós estamos no último dia do ano de 2023. E essa é uma oportunidade que devemos
parar e pensar em todas as coisas que aconteceram conosco durante este período que se encerra, para prepararmos-nos para uma nova jornada. Eu costumo dizer que o nosso coração, ele não sabe que hoje é dia 31 de dezembro. E por isso, ele vai continuar batendo como qualquer outro dia. Até quando determinar, quando Deus determinar, né, que assim seja. Mas nós desenvolvemos, né, o ser humano, o homem, desenvolveu um calendário que nos ajuda a encerrar um ciclo e iniciar outro. E nós acabamos, juntamente com a Terra, dar uma volta, né? No dia 31, hoje, completamos mais uma volta da Terra em torno do Sol. E todos nós fizemos esta jornada juntos. E é certo que muitos iniciaram essa jornada lá no final de 2022, mas não tiveram o mesmo destino que nós. E só isto já bastaria para que nós tomássemos uma decisão de mudar muitas das nossas atitudes que poderiam ser consideradas reprováveis. Mas para isso, nós precisaríamos, pelo menos, de ter a humildade de admitir que erramos em alguns momentos e que precisaríamos, no mínimo, pedir perdão. E, da mesma forma, pessoas também erraram conosco. E o que nós devemos fazer da mesma forma é perdoar aqueles que nos ofenderam. Quando nós olhamos na língua original da palavra de Deus, da Bíblia, do hebraico, nós encontramos algumas palavras que nos ajudam a entender o sentido de perdoar que a Bíblia nos fala. A primeira delas é a palavra selihá, que significa liberar. E a falta de perdão, ela nos mantém em prisão. Então, quando nós liberamos, quando nós utilizamos o sentido de selihá, ou seja, liberamos o perdão, nós somos libertos daquela prisão do, da falta de perdão. A outra palavra é mahá, que significa apagar. E o sentido, quando nós perdoamos, é tirar aquela lembrança do pecado, aquela lembrança da transgressão. Uma outra palavra é kassam, que significa esconder. E o sentido é estar fazendo o quê? Fazendo com que aquele registro do pecado, aquela dívida, aquela transgressão, seja escondido, seja retirado. Naçã significa tirar o peso do pecado. São palavras que nos ajudam a entender que falta de perdão, ela nos prende em algumas situações. Abar significa desconsiderar o pecado, desconsiderar a maldade do pecado. Capar, que já tem um sentido de perdoar com base num substituto. E é daí que vem a palavra propiciatório, que significa aquilo que cobre, aquilo que encobre. Então a palavra capar significa cobrir, né? Perdoar como um substituto. Alguma coisa vai ser colocada ali em cima. Em resumo, perdoar significa não prender, mas soltar, deixar ir, liberar, não reter. Agora, perdoar é difícil, mas se torna simples quando nós utilizamos a palavra de Deus ao nosso lado, utilizamos as orientações de Deus para perdoar. E a palavra de Deus nos ensina duas situações nas quais nós devemos perdoar. A primeira é quando quando nós somos os ofensores. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que fala que se o teu irmão tiver algo contra ti, tá? O que você tem que fazer? Se o teu irmão tem algo contra ti, significa que você foi o ofensor. Então você tem que pedir perdão. Se foi o ofensor, você tem que pedir perdão ao teu irmão. E a segunda coisa,
Se quando você é o ofendido, Lucas, no capítulo 17, versículo 3 e 4, Jesus fala que se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Então, existem duas situações que a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar ou pedir perdão. Quando nós somos o ofensor ou quando nós somos o ofendido. E na maioria das vezes, das coisas que acontecem conosco, nós vamos ser um dos dois. Ou seremos o ofensor ou seremos o ofendido. E aí, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 37, Jesus orienta que é perdoando que nós somos perdoados. E é por isso que, quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que é a oração do Pai Nosso, Jesus orienta que nós devemos orar assim: ir a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esta forma de nós perdoarmos os nossos devedores, quantas vezes nós devemos fazer isso? O próprio texto da palavra de Deus, Jesus ainda ensinando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E a palavra, o número 7 na Bíblia tem a ver com perfeição, com completude. Então significa que não existe, você não vai contar quantas vezes, 70 vezes 7 dá quanto? 490? Não, não é isso. Agora eu perdoei 10 vezes, 3 vezes, 5 vezes, não vou perdoar mais, não. É um perdão para sempre, perdão completo. Todas as vezes que precisar perdoar, você vai, você deve, nós devemos perdoar. E por que isso? Perdoar é difícil, mas é simples. Mas o perdão não é coisa humana. O perdão é algo que vem diretamente de Deus. E tem algumas pessoas que costumam dizer assim: não, eu vou deixar o tempo passar porque o tempo vai curar. O tempo não perdoa, o tempo não esquece e o tempo também não cura. Perdoar é preciso nós tomarmos uma decisão. Perdoar é uma questão de decisão. Nós devemos tomar essa decisão de perdoar. Pode ser que aquela libertação da prisão, da falta de perdão, ela não aconteça na hora que a gente perdoa. Pode levar tempo, porque vai talvez necessitar de uma mudança na nossa mente para aceitar muitas vezes que erramos ou até mesmo aceitar aquilo que foi feito contra nós como algo que deva ser perdoado e assim, após perdoar, você vai demorar algum tempo ali para poder digerir aquela situação. Mas o mais importante é que, como o perdão é algo divino e não humano, então nós vamos precisar do Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa tarefa. E o bom de tudo isso é que Jesus é o centro do perdão de Deus. Jesus é o Cordeiro vicário, é o Cordeiro que cobre, é aquele que apaga, que liberta, que solta, que restitui, que renova, que tira o pecado, que tira o peso daquilo que está sobre nós através da falta de perdão. O não perdoar interrompe a bênção de Deus de frutificar e multiplicar. E aí, quando nós tomamos a decisão de perdoar, nós demonstramos que somos inteligentes, porque o perdão é para aquele que é inteligente. Você é uma pessoa inteligente? Se você é inteligente, comece a perdoar. E qual é a recomendação que eu quero deixar com você nesta oportunidade desse dia 31 de dezembro de 2023? A recomendação é o que está ali em Lucas capítulo 1, versículo 3. A recomendação é orar. Porque lá Lucas diz que nós precisamos da ajuda divina
E a nossa oração ela vai ser ouvida. Nós precisamos crer que quando oramos, a nossa oração é ouvida. E em Mateus 21, versículo 22, diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós iremos receber. E em Filipenses 4:6, o bom começo é quando nós fazemos isso. Oramos, buscamos a Deus em oração. Outra coisa, outra recomendação eu quero deixar nesse dia, para que no próximo ano você possa tomar isso como regra para a sua vida. Fugir das situações conflitantes. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, diz que deve estar longe de nós toda amargura, ira, cólera, gritaria, malícia. Às vezes é difícil todas essas coisas, mas como é algo de Deus, o Espírito Santo pode te ajudar e a mim também nesta situação. Perseverar é uma outra orientação, uma outra recomendação que eu quero deixar com você. Persevere, porque, como foi dito anteriormente, a cura pode levar tempo. Então, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que confessai os pecados uns aos outros para seres curados. E, às vezes, para você falar isso para outra pessoa, você vai ter mandar tempo. Talvez você, para chegar no teu pastor, ou através de uma conversa direta com Deus, ou através de uma pessoa que possa servir como seu confidente, como seu analista, isso vai demandar tempo e, às vezes, as feridas que foram feitas ali, elas vão demorar a ser curadas. Mas persevere, não desista. E uma outra recomendação, não ruminar fatos passados, guardando nos nossos pensamentos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. E no finalzinho desse diz que Deus, o Deus de paz, estará convosco. Então cure suas emoções, modifique a sua forma de pensar, de agir, de ver as coisas. E para finalizar, o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5, diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, que não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O segredo de José, passando por todas aquelas experiências, foi guardar os mandamentos de Deus, o seu relacionamento com Deus, e tendo uma fé inabalável, que Deus poderia fazer o que fez, e por causa do que Deus fez, José suportou tudo aquilo que ele passou. Mas ele foi humilde para entender e para perdoar os seus irmãos e atribuir tudo aquilo que aconteceu com ele, na vida deles todos, como obra de Deus. Eu quero te incentivar neste dia 31 de dezembro. Aqui nós, quero incentivar não só você, mas eu também estou incluído neste incentivo, que nós possamos descobrir hoje qual é o segredo da vitória. O segredo da vitória, baseado no texto que nós lemos, é seguir o exemplo de José. Um dos seus filhos, Efraim, significa frutificar. E José frutificou em todas as áreas. E todo aquele que não levar, todo aquele de nós aqui, não levar para o próximo ano o peso da falta de perdão, pode ter certeza que nós iremos frutificar. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque aprendemos hoje o segredo da vitória que está reservado para cada um de nós no próximo ano de 2024. Frutificar é a ordem que tu nos deste. E para frutificar, nós precisamos deixar tudo aquilo que não foi bem feito
por nós ou para nós. E vamos deixar tudo isso no passado. Perdoar aqueles que nos ofenderam, pedir perdão para aqueles que nós porventura ofendemos e guardar os teus mandamentos. Este é o desejo que eu quero para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu amigo, para a minha amiga, para todos aqueles que estão conosco. E que no ano de 2024 as tuas bênçãos continuem sobre as nossas vidas, nos orientando e cuidando de cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até este momento, agradecer o teu cuidado, a tua referência com respeito ao nosso trabalho aqui no YouTube e convidar você para que na próxima semana esteja lendo o texto de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 6, e juntos estaremos também comentando o que Deus tem para nós, para nos ensinar através deste texto. Acompanhe-nos, continue nos acompanhando, e eu desejo para você, Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida da tua família, e que tenhamos um ano de 2024 de bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.